Hello, hello! Hoje eu quero compartilhar com você 3 das crenças limitantes que me impediram de sair do Brasil por muito tempo, que eu achava que se eu não tivesse essas coisas, que se essas coisas não acontecessem, eu nunca ia sair do Brasil. E eu quero muito compartilhar com você porque eu acredito que se esse vídeo chegou para você, é porque você também tem esse sonho, tem esse desejo, essa vontade, ou de morar fora, ou de fazer um intercâmbio, ou de fazer a sua primeira viagem internacional. E eu espero muito que a minha experiência te traga um pouco de luz nesse dia. Então, vamos começar com a minha crença limitante número 1, que eu acho que, assim, para mim era a maior de todas. Eu achava que eu, para fazer um intercâmbio, né, para ter essa experiência morando fora, eu precisava de muito dinheiro. Eu via isso, eu assim, correlacionava isso com riquezas, com pessoas ricas. E eu não era rica, não tinha dinheiro. Enfim, quando essa ideia de fazer intercâmbio, né? Porque assim, não era nem a viagem internacional em si que eu queria muito fazer intercâmbio, eu queria passar uma temporada fora, mais precisamente nos Estados Unidos. A gente sabe que no Brasil existe muito esse negócio do sonho americano, e o sonho americano ele já foi o meu. Então, eu me via muito indo fazer um high school, sei lá, um intercâmbio de idiomas, porque eu queria ir para os Estados Unidos e ver os lugares que eu via nos filmes, eu queria aprender a falar inglês para poder me comunicar com o mundo. Só que eu achava que isso era só para gente rica, assim, não tinha como. Então, toda vez que eu colocava no YouTube para pesquisar a experiência das pessoas, que tipo de intercâmbio elas estavam fazendo, os valores eram, tipo, muito absurdos, 40, 50 mil reais. Eu ficava, gente, é para rico, né? Eu não tenho esse dinheiro, meu pai e minha mãe não têm esse dinheiro, não vai acontecer, porque isso é pra gente rica. E por muitos anos, tá? Eu fui fazer a minha primeira viagem internacional quando eu tinha 26 anos, gente. Eu estava prestes a completar 27 anos, faltava 2 meses, eu acho, para isso acontecer, 2, 3 meses. E imagina, dos 15 até os 26 anos, eu acreditei que isso era coisa de gente rica. E eu sei que isso foi o que me prendeu, digamos assim, no Brasil por muito tempo, porque como eu acreditava nisso, como essa era a minha crença, de fato limitante, de que só quem tem dinheiro pode ir, quem não tem não vai, eu não pesquisei. Eu não vi outras formas, eu não tentei achar outras maneiras. Claro que também, né, te bota aqui 15 anos atrás, a gente não tem tantas informações como a gente tem hoje. Mas tudo que eu pesquisava naquela época era 40, 50 mil reais, 60 mil reais. Eu falava, gente, bom, eu já acho que é para rico. Quando eu vou ver os valores, é para rico mesmo, então vou estar ficando por aqui. E aí eu quero desconstruir essa minha crença aqui junto com vocês, que talvez seja a sua crença também, e compartilhar aqui. Intercâmbio não é só pra gente rica. Viagem internacional não é só pra gente rica. Passar uma temporada fora do Brasil não é só pra gente rica, é pra gente que tem informação. É pra gente que tem essa perspicácia de pesquisar fora da bolha, fora do que tá todo mundo fazendo, fora do que é convencional e fora do que é pra gente rica. Então, como que eu venci essa crença? Pesquisando, entendendo, buscando outras formas, me dando a chance de ver como que eu poderia fazer isso, porque assim, querendo ou não, eu assistia muitos vlogs das meninas, enfim, muitas blogueiras, muitas meninas que às vezes estavam nos Estados Unidos, e o padrão de viagem delas, obviamente, era um padrão de viagem de pessoas ricas, porque é isso que elas tinham dinheiro, né? Então, o que eu comecei a fazer lá nos meus 26 anos? Hoje eu tenho 30 anos, estou quase fazendo 31, inclusive esse canal começou com o propósito de recomeçar a minha vida do zero aos 30 anos, enquanto eu viajo pelo mundo. E quando eu fiz 26 anos, eu falei, ok, eu acho que está na hora de eu pesquisar pessoas como eu, pessoas que têm a mesma realidade do que eu, talvez a mesma condição financeira do que eu, viajando pelo mundo, porque não é possível, a gente tem que ter uma forma. Então, sempre foi o meu sonho tão, 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 tão forte viver isso, que eu falei, cara, eu vou ter que achar um jeito. E eu vou achar esse jeito, eu vou fazer acontecer. Então, foi aí que, de fato, eu encontrei uma forma de fazer intercâmbio e acredite se quiser, eu morei 10 meses e meio da minha vida na Áustria,
um dos países mais caros do mundo. Eu morei numa das regiões mais caras da Áustria. Eu voltei para lá recentemente, eu fui para lá o quê? Acho que em setembro agora. E, gente, assim, é absurdo a sensação de ver, de estar lá pagando pela minha hospedagem, pela minha comida, e tudo isso eu tinha de graça no meu intercâmbio. Foi surreal, foi me ver assim, o quanto que eu fui privilegiada de ter feito esse intercâmbio que é barato e que me possibilitou morar fora por 10 meses e meio da minha vida, melhorar o meu inglês, aprender um novo idioma. Hoje, assim, eu tenho um nível meio quebrado de alemão B1. Quando eu estava lá, eu consegui chegar até o B1. Então, hoje, como eu não estou estudando mais, né, tá assim, só decaindo. Mas eu sou muito grata por essa experiência e sou mais grata ainda por ter tido a coragem de quebrar essa crença limitante, porque eu acho que é justamente isso. Às vezes, a gente acredita tanto numa coisa que você precisa de tempo para se abrir para uma ideia de que aquilo talvez não seja verdade. E foi isso que aconteceu comigo. A minha segunda e maior crença limitante do mundo inteiro era achar que tinha um tempo perfeito para isso acontecer. Na minha cabeça, eu imaginava que, para fazer um intercâmbio, uma viagem internacional, eu tenho que ter dinheiro, né? Eu tenho que estar com tudo organizado na minha vida, eu já tenho que ter todas as condições para fazer isso acontecer. E essa foi, de fato, a segunda coisa que me prendeu tanto no Brasil, porque, cara, assim, eu aprendi, vivendo essa minha experiência fora, de que tudo o que me prendia era mais interno do que externo. Eu acreditava muito nessas coisas. E foram elas que não me deixaram sair. Então, assim, claro que as minhas circunstâncias, elas não eram as melhores em relação ao financeiro, em relação ao conhecimento mesmo, mas talvez desse para parcelar, alguma coisa assim, mas era isso que eu acreditava. Eu achava que eu precisava de uma hora perfeita e que eu precisava ter tudo na minha mão relacionado. Enfim, a condições, tanto, sei lá, até mesmo de idioma, gente. Olha que loucura. Eu achava que eu precisava saber falar bem para poder fazer o intercâmbio de idioma, juro. Então, como que eu venci isso? De novo, a gente volta, corta, né? Lá para os meus 26 anos, quando eu decidi fazer de fato esse intercâmbio, eu falei, cara, eu não tenho tudo. Talvez essa não seja a hora perfeita, porque assim, quando eu olhava para minha situação, para as minhas condições, a gente tinha acabado de mudar de cidade, era recém saído da pandemia, a gente não tinha dinheiro. Quando eu falo a gente, era eu e minha família, tipo, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? A gente não tinha dinheiro suficiente para bancar isso. Eu tinha uma loja online que eu vendia enquanto eu morava em Brasília, eu estava vendendo legal, mas ela estava começando ainda, não era um dinheiro tipo absurdo para conseguir me manter ou pagar uma viagem internacional. E aí, quando eu mudei para Fortaleza, eu não sei porquê, mas o negócio deu uma quebrada, meu emocional também ficou bem ruim. E nada estava perfeito, não era tecnicamente a hora perfeita, mas eu entendi que a hora perfeita era aquela. Eu ia fazer daquela a minha hora perfeita com o que eu tinha na minha mão. E eu ia fazer, minha filha, do jeito que eu pudesse multiplicar, crescer, expandir. E olha, deu certo, viu? Deu certo, deu certo. Eu acho que eu nunca tive, eu tenho certeza, na verdade, que eu nunca tive tão decidida sobre uma coisa na minha vida como eu estava relacionada àquele intercâmbio. Sobre esse canal aqui, eu também estou muito animada para essa jornada aqui. Mas quando eu me lembro como eu estava me sentindo ali, em vencer isso, em falar, não, não existe esse negócio de hora perfeita, eu não preciso ter tudo, do jeito que eu tô, eu vou dar um jeito. E foi o que aconteceu. E aí, Andresa, tá, como que aconteceu? Eu precisava, obviamente, de dinheiro para comprar passagem aérea, para reservar hospedagem, porque era tempo de pandemia, eu não podia ir direto para a Áustria, eu precisava de dinheiro para ter um dinheiro comigo em euro, eu precisava de seguro viagem, eu precisava de um monte de coisa. Então, como que isso aconteceu? Fluiu. Gente, a palavra é essa, fluiu. Eu comecei a vender caderno de novo. Eu estava numa igreja e aí comecei a divulgar o meu trabalho para essas pessoas. E aí comecei a vender online de novo, a gente que eu nem conhecia. A minha avó me ajudou com R$ 100, meu pai foi lá e me deu 140 euros. Um amigo
me emprestou o cartão de crédito, liguei pra ele vendia milha, né? Vendia passagens aéreas por milha. Eu falei, cara, compra essa passagem pra mim. Ele falou, Andresa, não tem como comprar com milha, mas se você quiser, eu passo cartão pra você. Eu falei, cara, então passa. Porque eu não tenho esse dinheiro agora, mas como era um intercâmbio remunerado, então eu falei, quando eu estiver lá, eu mando o dinheiro das parcelas pra você todo mês, nem precisa se preocupar. E vai dar certo. Então, o que eu entendi? Que aquele momento, apesar de não ser visualmente o perfeito, onde estava tudo no lugar, tudo tranquilo, não, ó, nossa, agora eu tô bem de dinheiro, eu vou. Não era isso. Era assim, nossa, agora eu decidi e por causa dessa decisão, eu vi de fato o universo se mover assim ao meu favor. Foi extraordinário, foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Inclusive, toda vez que eu me sinto desanimada ou eu sinto que alguma coisa não vai dar certo, eu me lembro disso, porque foi incrível. Então, um movimento meu começou a gerar outros movimentos de coisas que não estavam sob meu controle. Por exemplo, eu podia fazer os meus cadernos para vender, mas eu não podia fazer o cliente surgir debaixo da terra. Mas eles apareceram. E isso, de fato, foi uma dádiva de ver tudo isso. E, de fato, acredite, quando eu fiz a minha decisão que eu ia embarcar para esse intercâmbio, 4 meses depois eu estava embarcando. E foi assim, sucesso, foi bom demais. E a minha terceira, a gente já entra agora na minha terceira e última crença limitante. E essa é uma crença que eu quero que você preste muita atenção, porque eu acreditava que Deus. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre vi coisas extraordinárias acontecendo na minha vida, coisas que eu não podia fazer. Eu vi, de fato, Deus, assim, o sobrenatural fazendo na minha vida. Só que tinha um pequeno problema, né? Tinha um pequeno problema que eu acho que talvez esse seja o maior problema das pessoas que têm a fé. Eu, né? Coloquei tudo na conta da minha fé, tudo na conta desse lado espiritual. E eu falava, ok, Deus vai fazer acontecer, Deus vai me levar, uma hora uma viagem internacional vai surgir. E assim, eu acho que esse foi o meu grande erro. Foi de ter uma fé irracional, uma fé que não realizava, que não assim, racionalizava, que não pensava. E essa não é uma fé inteligente. Graças a Deus que a maturidade vem, que a gente cresce, que a gente vai entendendo. Mas eu realmente passei anos da minha vida pensando que Deus ia fazer essa viagem acontecer, entendeu? Então, assim, o que eu posso fazer? Tirar meu passaporte. Sim, querida. E o que mais que você pode fazer? Então, até me lembro que, assim, uma vez eu tava num culto, né? E aí a pessoa que tava levando ali a palavra falou assim, você quer fazer uma viagem internacional? Então você tem que fazer o passaporte, faz alguma coisa. Aí eu falei, gente, vou fazer o passaporte. Fiz o passaporte. Gente, mas depois do passaporte eu não fiz mais nada. Eu não pesquisei, eu não vi que possibilidades eu tinha. Então, como que eu ia sair do lugar? Não tinha, tipo assim, não existe isso, sabe? Então, essa eu acho que foi uma das crenças mais difíceis de vencer, porque eu tinha muita fé em Deus, eu ainda tenho muita fé em Deus, mas eu jogava, assim, muito das minhas responsabilidades, coisas que eu tinha que fazer, no colo de Deus. E depois de tudo isso, eu entendi que Deus não tem absolutamente nada a ver com as coisas que eu tenho que fazer. Se eu precisava, por exemplo, para embarcar para esse intercâmbio, aprender um pouco de alemão. Você acha o quê? Que Deus ia colocar na minha cabeça assim do nada, papum. Não, eu precisava sentar e estudar, porque isso é uma coisa natural, isso é uma coisa do mundo físico. E nem mesmo o universo, minha filha, ia pegar assim, pum, vamos botar aqui o idioma na cabeça dela. Não acredito nisso. Então, essa foi a mais difícil de vencer, porque, como eu disse, eu sempre fui assim muito conectada com a minha fé, com Deus mesmo, assim. Eu sempre vi Deus fazendo coisas muito bonitas na minha vida. Eu sou muito, muito grata por isso, até me emociono. Mas como é que eu posso falar? Me arrependo de não ter sido mais inteligente antes. Mas tudo bem, né, gente? Estou aqui, a gente vai aprendendo, não dá para aprender tudo na vida de uma vez só. Então, eu sou muito, muito grata. Por quê? Quando eu comecei a fazer as coisas que eu precisava fazer, que era, sei lá, estudar o idioma, pesquisar formas de fazer acontecer, ver quanto custava, quanto custa o seu sonho, quanto custa a viagem dos seus sonhos, o intercâmbio dos seus sonhos. Simplesmente eu vi as coisas que eu não podia fazer, Deus foi lá e fez, né? Que era
tipo, trazer os clientes, prover a pessoa que, no caso, poderia me emprestar o cartão, mas também a pessoa não veio do nada. Eu fui lá, pedi para a pessoa, você tem como fazer isso? Então, assim, ai, eu fico muito, muito empolgada de falar sobre isso, porque eu acredito de verdade que essas 3 crenças não são só minhas, podem ser suas também. E eu quero muito deixar aqui essa história para que você saiba que é possível. É possível você fazer uma viagem internacional, é possível você morar fora sem você ser rico, sem você sem você ter tudo de bandeja na mão que você precisa, esperando o tempo e a hora perfeita, e também sem esperar que Deus faça um milagre do nada só porque você quer morar fora. Não, você precisa agir de forma intencional. E aí, né, falando assim, tá, Andresa, quanto então que você investiu? Eu investi, gente, cerca de R$ 6.500, eu acho, no meu intercâmbio. Isso envolvia passagem aérea, hospedagem. Eu fiquei, se não me engano, acho que 10, 12 dias na Sérvia antes de entrar na Áustria, porque na Áustria eu tinha hospedagem, alimentação, tudo estava incluso no intercâmbio que eu fiz. E eu fui muito feliz. Foram os R$ 6.500 mais bem investidos da minha vida, que mudaram a minha vida para sempre, que me tornaram a mulher mais forte que sou, mais consciente, com crenças muito melhores do que as crenças que eu tinha 4 ou 5 anos atrás. E sempre evoluindo, sempre para frente, sempre para cima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, de se inscrever nesse canal, de contar nos comentários o que você achou, o que você se identificou. E também aqui na descrição desse vídeo tem informação de 2 treinamentos para você, que são treinamentos que eu criei. Um deles é o BVD, para você aprender a viajar descomplicado, comprar passagens aéreas e hospedagens economizando ao redor do mundo. E também do intercâmbio que eu fiz, onde tem todo o passo a passo que você precisa para poder embarcar e morar na Europa ganhando em euro, sem, assim, ser rica, entendeu? Vem viver, porque o mundo aqui fora é lindo demais e está esperando por você. É isso, um beijo gigante no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!